Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo, trazendo hoje a correção da semana 2 do PET 2 do primeiro ano do ensino médio. Agora eu deixo os recados para o final e já vou direto para as questões, tá? Um nadador faz seu treino diário. Enquanto isso, seu técnico registra o tempo gasto pelo atleta a cada ida e volta na piscina, o que corresponde a uma volta. Num dia de teste, o treinador confeccionou a seguinte tabela. Então você tem uma tabela que a primeira coluna é o número de voltas, tá? Que ele chamou ali de V. E na segunda coluna, o tempo gasto em segundos, que ele chamou de T, para você dar essa quantidade determinada de voltas. Então, se você olhar, por exemplo, ali, ele dá, sei lá, 3 voltas em 135 segundos. Ele dá 5 voltas em 225 segundos, ok? Então, ele pede várias coisas aqui, tá? Então, a primeira coisa que ele pede é para a gente fazer uma lei que relacione T com V. Então, a lei, pessoal, é a fórmula, tá? É o padrão que você consegue determinar para o tempo de cada volta ali, de forma que com essa lei, com essa fórmula, você consiga calcular qualquer é, o tempo para qualquer número de voltas que você dê, tá? Então, olha só, se a gente for buscar o padrão, repara que daqui para cá, do zero para o 1, eu aumentei uma volta, e aí no tempo eu aumentei 45 segundos, foi de 0 a 45. Do 1 para o 2, eu aumentei uma volta, e o tempo também foi aumentado em 45, foi de 45 para 90. E isso vai se repetir. Para cada volta que você acrescenta, você aumenta 45 segundos. Isso se mantém até o final, tá? Vou colocar reticências aqui para indicar que esse padrão continua. Então, na verdade, se você for olhar, você consegue perceber então qual que é o padrão. Cada volta é feita em 45 segundos, certo? Então, se eu quiser representar, por exemplo, o tempo em função do número de voltas, eu não sei o que ele quer que a gente faça aqui, mas eu vou entender que você pode escolher, mas eu acho que é mais interessante representar qual a fórmula, o tempo em função do número de voltas. Se cada volta é feita em 45 segundos, então o nosso tempo ele vai ser o quê? 45 segundos multiplicado pelo número de voltas. Vocês concordam com esse resultado? Que basicamente é isso, né? Para cada volta que você dá, você gasta 45 segundos. Então, se, por exemplo, se eu quiser calcular duas voltas, eu faço duas vezes 45, que dá o 90 que está na tabela. Se eu quisesse 6 voltas, eu faria 6 vezes 45, que dá o 270 da tabela. Então, tá de acordo, tá? Então, o tempo, a relação que eu tenho entre o tempo gasto e o número de voltas é justamente o tempo é igual a 45 vezes o número de voltas. Aí ele pede para generalizar. Então, generalizar a função utilizando x e y. A ideia aqui é que em funções é comum você escrever o y em função do x. Então, no lugar do t, eu vou colocar o y, e no lugar do v, eu vou colocar o x. De forma que isso aqui vai ficar y é igual a 45x.
Então, essa é a minha função generalizada, tá? Ou seja, eu posso colocar o valor que eu quiser, incluindo números que não são positivos, números que não são inteiros, porque agora, quando você generaliza, você esquece o problema. Eu já não estou mais falando de tempo e número de voltas. Não. Eu estou falando de um número y que é igual a 45 vezes o número x, tá? Então, a ideia de generalizar é você esquecer o problema, tá? E aí ele pede justamente, se você olhar aqui em seguida, ele está pedindo o domínio, o contradomínio e a imagem da função generalizada. Então eu vou olhar para essa função aqui. Pessoal, domínio são os valores que você pode colocar no lugar do x, de forma que você consiga obter resultados em y. Ou seja, que a conta existe. Bom, 40, a multiplicação por 45 ela existe por qualquer valor, não tem restrição nenhuma, certo? Então, o domínio aqui vai ser os números reais. Então, o x ele pode assumir qualquer valor real. Se você olhar o contradomínio, isso aqui acaba sendo meio que uma regra, porque o contradomínio pode ser qualquer conjunto que pode receber no y ali. Então, o contradomínio também, se eu posso usar qualquer valor para real, eu também poderia obter qualquer valor pro y também, tá? E a imagem? A imagem são os valores que o y efetivamente recebe, tá? Mais uma vez, eu posso colocar o que eu quiser no lugar do x. Então eu sou capaz de obter qualquer valor para o y, de forma que a imagem aqui também vai ser real. Porque se eu pudesse colocar no lugar do x só número inteiro, então o y seriam só números múltiplos de 45. Então, entendam a diferença de contradomínio e de imagem. Contradomínio são os valores que o y pode receber. A imagem são os valores que o y efetivamente recebe. Como o x pode ser qualquer coisa, a minha imagem também vai poder ser qualquer coisa, pela definição da função, porque o 45 vezes x ele te produz qualquer resultado. Tá? Se você libera o x ser qualquer coisa, você consegue obter qualquer número que você quiser. Ok? Então a imagem é reais. Uma empresa de telecomunicações possui um plano de celular que cobra R$ 90 fixos, mais R$ 2,40 para cada minuto de ligação que o cliente faça. Faça uma tabela que relacione o tempo de ligação com o valor a ser pago. Basta alguns valores. Crie uma fórmula para essa situação. Generalize a fórmula usando x e y, dê o domínio, contradomínio e imagem da fórmula generalizada. Então, mais uma vez, eu vou olhar aqui. Ele está pedindo para fazer uma tabela que relacione o tempo de ligação com o valor a ser pago, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou montar uma tabela, não vou montar uma tabela muito grande. Eu acho que com 4 valores ela já vai ser mais do que suficiente, tá? Essa aqui tem, eu esqueço que tem esse probleminha, né? Deixa eu só fazer diferente aqui. Vou fazer as linhas internas primeiro. Vou fazer assim, vou fazer a tabela toda não, vou fazer só desse jeito mesmo. Então aqui nós temos o tempo, né? O nosso tempo vai estar em minutos, tá? E aí eu vou colocar o valor pago, né? Aí o valor pago ele vai estar em reais.
Vou atribuir alguns valores aqui realmente para poder entender o que está acontecendo, tá? Então vou colocar o tempo igual a 0, o tempo igual a 1, o tempo igual a 2, sei lá, o tempo igual a 5, o tempo igual a 10. Posso pular valores, não preciso ficar preocupado em colocar qualquer coisa aqui. Repara que então, olha só o que acontece, pessoal. Se eu falar em 1 minuto, repara que o enunciado ele deixa bem claro, né? Que você tem R$ 90 fixos, tá? Então, esses R$ 90 você paga independente se você usar o minuto ou não de ligação, tá? Então, no nosso caso aqui, se você não falar nada, você vai pagar R$ 90, tá? E aí, como você não falou mais nada, né? Você pode até colocar aqui 0 vezes 2,4. Isso aqui vai dar 90 mesmo. Então, a pessoa que não falar nada, ela vai pagar os R$ 90 que são fixos. Agora, se a pessoa fala 1 minuto, eu vou ter que pegar esse 1 minuto e multiplicar pelo 2,40. Eu estou colocando 2,4, pessoal, só para poder simplificar aqui, mas saibam que tem os centavos ali, né? Pessoal, R$ 90 mais 2,40 vai dar 92,40, não é? Se a pessoa falar agora 2 minutos, então por esses minutos ela vai pagar 4,80, que somado com R$ 90 vai te dar 94,80. Se ela fala 5 minutos, bom, cada minuto é 2,40. Se eu multiplicar 2,40 por 5, eu vou encontrar 12, tá? Que aí somado com 90 vai dar 102. E se ela fala 10 minutos, 10 vezes 2,40 vai dar 24, tá? O 24 somado com 90 vai dar 114. Então isso aqui é só para a gente poder ter uma ideia de como que fica a nossa tabela, né? Então você acaba tendo essa expressão. E aí qual que seria a fórmula, né? O valor pago, né? Se a gente for olhar aqui, que é a segunda, vou destacar aqui, né? A segunda pergunta dele a segunda coisa que ele pede, né? Crie uma fórmula para essa situação. Bom, como é que a gente calculou o valor pago em cada conta aqui? A gente tem o 90 fixo, tá? E a gente acrescenta 2,40 para cada minuto que ele falou. E essa aqui é a fórmula que relaciona os dois, tá? Basicamente é isso. É o 90 fixo mais 2,40 para cada minuto. Por isso que esse para cada minuto vira essa multiplicação, tá? É o 2,40 vezes o tempo que você usou. E ele pede para generalizar mais uma vez. Então, mais uma vez, a gente vai pegar aqui e vai colocar no lugar do V, eu vou colocar o Y. No lugar do T, eu vou colocar o X. Isso aqui vai virar Y é igual a 90 mais 2,4x. Então, essa é a fórmula generalizada, tá? E aí pede mais uma vez, né? Esse aqui eu até esqueci de destacar aqui que está pedindo isso, né? Mas ele pediu, né? Generalize a fórmula. E agora ele pede justamente para dar o domínio, o contradomínio e a imagem. Pessoal, mesma coisa do anterior. Olhando para essa fórmula aqui, eu não tenho restrição para o x, porque a multiplicação por 2,4 ela está bem definida, tá? Então o x pode ser qualquer número real. O contradomínio, eu vou colocar reais também. O contradomínio, na verdade, ele é arbitrário, tá? Ele só precisa ser maior do que a imagem,
Então, quando domina, você pode sempre colocar os reais. Não tem problema quanto a isso, não. A menos que você queira criar uma função inversa. Mas isso é assunto para outro momento. E a imagem são os valores que o Wilson pode receber. Como o X pode ser qualquer coisa ali, a imagem também vai poder ser qualquer coisa. Então a imagem também são os reais. Beleza? Bom, questão 3. Ao preparar uma festa, o senhor Manuel calcula que cada pessoa comerá aproximadamente 8 salgados. Ele sempre compra 60 salgados a mais por precaução. Faça uma tabela que relaciona a quantidade de pessoas à quantidade de salgados que o senhor Manuel terá que comprar. Então, ó, já vamos destacar de uma vez que ele quer a tabela. Aí, além da tabela, ele quer que a gente crie uma fórmula-lei para essa situação. Mais uma vez, que a gente generalize essa fórmula. E depois, que a gente deu domínio contra domínio e a imagem. Aqui é ótimo que eu já usei a cor que estava ali. Ok. Então, mesma coisa anterior, tá? Deixa eu fazer um pouquinho maior isso aqui. Acho que 5 é um bom número aqui, né? Pra gente poder ter de referência. A gente tem mais duas questões, né? Beleza. Então, olha só. Convidados na primeira coluna. Salgados na terceira. Então, pessoal, vamos supor que a pessoa vai aqui. Ele vai convidar. Vamos trabalhar com números maiores, né? Já que é uma festa, né? Vamos considerar que ele vai ter 4 convidados. Tá? 4, depois 5. Aí eu vou trabalhar com 6 também, depois com 10 e depois deu a louca no seu Manuel, chamou 100 pessoas. Fora de pandemia, né, pessoal? Não pode na pandemia fazer isso. Então, a informação importante aqui é que ele sempre compra 60 salgados a mais. Deixa eu destacar isso aqui com o marca-texto mesmo. Então, ó, ele sempre compra 60 salgados a mais. Então, independente do número de convidados, tem 60 salgadinhos lá, tá? E aí ele fala que ele está calculando que cada pessoa vai comer 8 salgados. Algumas pessoas comem mais, outras pessoas comem menos. Então na conta isso bate na média, tá? Bom, então se eu tenho 8 salgados por pessoa, se eu tiver 4 convidados, né? Eu vou ter um total de 32 salgados para essas pessoas. Com os 60 que ele compra mais, vai dar 92 salgados. Se forem 5 pessoas, eu tenho 60 a mais. E aí eu tenho 8 salgados para cada uma das 5. Ou seja, eu tenho 40 salgados, tá? Isso é 8 vezes 5. Com os 60, vai dar um total de 100 salgados. Se eu tenho 6 pessoas, eu tenho 60 que ele compra de precaução, mais 8 para cada uma dessas 6. Ou seja, são 48 salgados, mais os 60, isso aqui vai dar 108. Se forem 10 pessoas, eu tenho 60 salgados, mais 8 para cada uma dessas 10. Ou seja, são 80 salgados, mais os 60, isso aqui vai dar 140. Se forem 100 pessoas, eu vou ter 8 para cada uma dessas 100. Então eu vou ter 800, com os 60 vai dar 860. E por aí vai. Então basicamente é isso, tá? Bom, se a gente for olhar aqui agora, qual que é a fórmula, né? Se eu chamar então
Aqui agora já ficou meio estranho, né? Mas eu vou chamar aqui de N, que é o número de salgados, tá? E vou chamar aqui de C, que é o número de convidados. Então, o número de salgados, tá? Vai ser o quê? Vai ser o 60, que eu chamo de S, né? Para poder ficar mais claro, né? Chama de S. Então, o número de salgados, ele vai ser o 60, que é o fixo, mais 8 salgados por convidado. Que foi a conta que a gente fez em cada linha. Tá? Então esse seria o padrão de conta. Se eu quiser generalizar, aí é a mesma história, né? O S eu vou chamar de Y, o C eu vou chamar de X, de forma que eu vou ter Y é igual a 60 mais 8x. E é para essa fórmula que a gente vai olhar para a função mais geral. E aí, mesma coisa, eu quero domínio contra domínio e imagem. Mais uma vez, eu não tenho restrição para o 8x. A multiplicação existe para qualquer x. Então, esse domínio aqui, mais uma vez, vai ser os reais. O contradomínio, mais uma vez, também são os reais. E a imagem, mais uma vez, são os reais. Então, nessas questões, nessas primeiras aqui, não tem muita restrição de domínio contra domínio e imagem, tá? É só realmente isso. Agora vamos passar para questões que realmente a questão da definição do domínio ela interfere na questão da imagem, porque agora já está bem mais restrito. Então, olha só, número 4, ó. Seja D igual ao conjunto formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, e o contradomínio vai ser o 0 até o 10. Faça o diagrama, eu vou até destacar aqui, ó. Faça um diagrama da função que vai do D até o CD ali, né? Tal que f de x é igual a 2x. Tá? Então, nesse diagrama, ele quer que a gente destaque o domínio, o contradomínio e a imagem. Tá? Então, olha só. Eu vou montar aqui a tabela só para poder auxiliar. Então, a tabela eu vou ter que fazer do 0 ao 5. Então, ó, só para a gente poder entender agora como é que funciona melhor essa coisa da função. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Então, olha só, aqui eu vou colocar os valores de x que vem do domínio. Então, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E aqui eu vou colocar os valores da função, sendo que a função é 2x. Então, pessoal, essa função, a fórmula dela, ela pega o dobro de x. Então, se o x vale 0, eu faço 2 vezes 0, que vai ser 0. Se o x vale 1, eu faço 2 vezes 1, que é 2. Se o x vale 2, eu faço 2 vezes 2, que é 4. Se ele vale 3, eu faço 2 vezes 3, que vai dar 6. Se ele vale 4, eu faço 2 vezes 4, que é 8. E se ele é 5, eu faço 2 vezes 5, que é 10. Então, qual que é a história? Eu tenho uma função, tá? Os valores da função vão retornar quais valores para a gente? Vai retornar o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então, vamos recordar.
O domínio são os valores que eu coloco o x. O contradomínio são os valores que podem aparecer como uma função. E a imagem são os valores que de fato são função de alguém. Tá? Então, esses valores que eu destaquei com a setinha, eles vão corresponder justamente à imagem da função. E aí, isso daqui fica muito tranquilo de eu fazer com o diagrama. Da mesma forma que a gente fez da mesma forma que a gente fez com o nosso na última aula, né, que eu fiz o diagrama de Venn, o diagrama ele te ajuda a visualizar essa função. Então eu venho aqui, ó, eu vou colocar mais para cima aqui, eu vou colocar esses números, tá? Vou colocar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vou colocar um pontinho aqui do lado só para poder representar, porque a gente vai ter que fazer umas flechas aqui, tá? E aí, já que eu fiz desse jeito, eu vou agora dar uma circulada aqui para poder destacar. E eu esqueci de usar a ferramenta, pera aí. Para ficar mais certinho. Pessoal, isso daqui é o nosso domínio, tá? O domínio, que é esse 0 até o 5, cada valor aqui tem um correspondente pela lei da função. Então eu vou chegar aqui e vou colocar justamente esses valores com a setinha. Eu vou colocar o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Vou fazer também a bolinha dele aqui. E aí eu vou pegar e vou dar uma destacada. Eu vou dar uma destacada aqui em verde. Nesses valores, tá? Isso daqui, pessoal, seria a imagem, tá? E aí o que acontece? De acordo com o que a gente fez aqui, o 0, ele na função ele liga com 0, o 1 liga com 2, o 2 liga com 4, o 3 liga com 6, o 4 liga com 8 e o 5 liga com 10. Isso de acordo com a nossa função, tá? Só que repara que eu não tenho só esses valores, né? No contradomínio, eu tenho valores que ficaram de fora. São eles o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, né? São os valores de fora. Isso daqui, eles formam o chamado contradomínio. Aí eu vou fazer uma coisa assim, só para destacar, que esse daqui, eu tenho que colocar aqui, ó, esse é o contradomínio, tá? Então a função ela te levou em valores que estão dentro do contradomínio. Eu deveria ter feito até o contrário aqui. É que tanto faz a questão do diagrama, né? Mas deixa eu só dar uma mudada aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Pera aí que fechou meu... Nossa, fechou o programa. Ele não aceitou muito bem o que eu fiz aqui. Pera aí, vamos lá. Sempre parece, né, pessoal? Problemas técnicos, né? Eu vou excluir isso daqui e vou excluir isso daqui, tá? Eu vou fazer o contrário aqui, né? Eu vou colocar esse aqui de dentro como um... Só, assim, questão de escolha, tá? Não tem que ficar muito preocupado com isso, não.
Aqui dentro eu vou colocar como um retângulo, tá? E aqui fora tudo eu vou colocar como uma coisa mais circular assim, tá? Então basicamente é isso. O que a gente tem aqui, na verdade, é essa coisa, né? A função, ela leva, vamos entender agora, eu tenho um domínio, que são de onde partem os valores de x, eles atingem o contradomínio, que pode ser qualquer valor. Os valores que ele efetivamente acerta no contradomínio formam a imagem da função, tá? E aí fica esse, por isso que a imagem ela acaba sendo um subconjunto do contradomínio, tá ok? E aí basicamente é isso. Vamos fazer o mesmo agora na número 5, tá? Para poder fechar a aula de hoje. A gente tem o J, que é o 0, 2, 8, 12, 20. Tem o L, que é o 0, 1, 2, 3 até o 10. Está pedindo para fazer um diagrama da função J em L, tal que o f de x é x sobre 2. Tá? Ele está falando o J vai ser o domínio, o L quanto domínio, que é um M, que é o conjunto imagem. Então, mesmíssima coisa. Vou fazer uma tabela. Essa tabela eu vou ter que fazer para cada um dos 5 valores que estão ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou colocar os valores de x. E aqui vai ser a função que é x sobre 2, ou seja, é metade do x. Então, enquanto a outra pegava o dobro do x, essa aqui pega a metade. Então, no x vai entrar o domínio, que é o j. Então, vou colocar 0, 2, 8, 12 e 20. E vou calcular os valores da função por ele. Então, metade de 0 é 0. Metade de 2 é 1. Metade de 8 é 4. Metade de 12 é 6. E a metade de 20 é 10. Então, os valores que vão entrar na imagem são esses aqui. É o 0, o 1, o 4, o 6 e o 10. Repare que todos eles estão no L ali, que é o contradomínio, tá? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, ó. Vou escrever aqui no primeiro conjunto o 0, o 2, o 8, o 12 e o 20. Vou destacar isso. Então, esse daqui seria o domínio, que aqui eu vou chamar de J, né? Foi pedido para representar como J. Vou fazer os pontinhos aqui, né? Para poder dar aquela ligada. Vou representar aqui em destaque os números que estão mais próximos ali, né? O 0, o 1, o 4, o 6 e o 10, pensando em fazer as ligações. E vou completar do lado com os números que faltam, né? Do lado aqui eu vou ter o 2, o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9. Né? Tá tudo aí, né? Se a gente for verificar aqui, tá tudo aí. Então, a ideia é que esses primeiros números aqui, né? Se eu for fazer setinha, né? Eu vou ter o 0 ligando no 0, o 2 ligando no 1, o 8 ligando no 4, o 12 ligando no 6 e o 20 ligando no 10. Tudo isso aqui que está tudo isso que está aqui à direita, né, forma
o nosso contradomínio, que nesse caso ele falou que o contradomínio é o L, né? Então aqui é o L. Os números que receberam determinado valor, eles vão formar a chamada imagem, né? Que aqui no caso ele pediu para colocar a letra M para a imagem, tá? Então é isso que a função faz. Ela liga os elementos do domínio, o 0, 2, 8, 12 e 20, em elementos do contradomínio através da função x sobre 2. Então a imagem são os que dão o resultado, ok? E é isso, pessoal. Essa é a ideia básica da função. Bom, a semana ela acaba aqui. Agradeço a quem assistiu até agora, tá? Se você gostou, clica no gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe com os amigos. Aguardo vocês na próxima. Não vou mais me alongar. E valeu, pessoal.